A Bahia, gente, é outro papo. A riqueza cultural proporcionada pela vasta presença negra na Bahia faz muita diferença. O Marighella, no dia 9 de maio de 64, quando ferido no peito, ele luta contra tiras da ditadura, contra agentes da ditadura, no Cinesc Tijuca, ele luta capoeira ali, ferido, ele luta capoeira. Ele aprendeu capoeira na Bahia. Marighella, ele viveu intensamente todo aquele caldo de cultura. Por exemplo, é proverbial, né, a quantidade de igrejas existentes em Salvador. Eu até no livro, eu elenco várias fontes, em cada livro tem um número determinado e cravo o número que a arquidiocese hoje, né, informa como número oficial de igrejas. Marighella era um garoto que, criança, na Baixa dos Sapateiros, sapateiros no plural, não sapateiro no singular como quis o Ari Barroso, na Baixa dos Sapateiros, o bairro onde a família Marighella vivia, e a casa deles era ao lado da oficina mecânica, cujo dono era o seu Augusto Marighella. Marighella batia de porta em porta, criança, pedindo o óbolo, né, uma contribuição financeira para missa pedida para Cosme e Damião. A mãe dele, Dona Rita, era uma católica fervorosa. Ela pegava aquela contribuição, levava, subia uma ladeira, levava na igreja de São Francisco, e aí era celebrada a missa para o santo. O Marighella estudou no ginásio da Bahia. Pouco tempo depois, ginásio da Bahia, para situar nossos contemporâneos, equivalia na época mais ou menos ao ensino médio. Marighella estudou no ginásio da Bahia, pouco tempo depois do colégio ter sido beneficiado por uma reforma coordenada pelo Anísio Teixeira, um dos maiores educadores da história do Brasil. E é no ginásio da Bahia, aí vamos entrando nas artes, né, que o Marighella ganha fama na cidade ao responder em versos rimados ao ponto, a questão da prova de física. Essa não é uma história contada só pelos amigos e pelos aliados do Marighella. O senador, então o senador Antônio Carlos Magalhães, foi meu entrevistado no livro. Ele chegou ao ginásio da Bahia muitos anos depois do Marighella, mas ele confirmou com a dimensão histórica dessa prova. O Marighella, candidato a deputado federal em 1945, ele panfleteava a prova em versos que ele tinha feito quando era um garoto. O Marighella, naquele astral baiano e com as influências domésticas que ele tinha, ele bronqueava com determinadas proibições escolares, isso pré-ginásio da Bahia. Por exemplo, Marighella ali, criança, início da adolescência, era proibido na escola dele andar de sandália. O que o Marighella fez? Ele cortou a ponta do sapato para deixar os dedos de fora e falou: se Jesus Cristo andava de sandália, por que eu não vou andar? Ele cortava o cabelo no alto, como uma tonsura eclesiástica, e saía pela cidade. E esse caldo de cultura baiano, negro e libertário faz com que o Marighella fique famoso na Bahia primeiro como o garoto dos versos da prova de física. E aí ele começa a fazer poesia mesmo, né? O Marighella publicou livros de poesia durante a vida, inclusive durante a ditadura, clandestinamente. Na biografia eu esclareço onde ele imprimia o livro. Então, isso é o Marighella. O Marighella era um homem muito amoroso, mas, Edu, o Marighella, ao contrário do que certa esquerda durante décadas contou, não conta mais, o Marighella não era um porra louca, o Marighella não era um aventureiro, o Marighella não era um leviano. Carlos Marighella foi um revolucionário comunista profundamente disciplinado, um dirigente comunista muito sério, concorde-se ou não com a trajetória dele, com as ações dele, com as ideias dele. Então, o Marighella vai viver esse mundo, né,
das artes. Marighella vai se tornar amigo de pintores famosos, de grandes poetas, romancistas, contistas, cantores, cantoras, atrizes, atores. Bem, na abertura do livro eu conto que dias antes do episódio no cinema, ele foi à casa do Dias Gomes e da Jeanette Claire, e são na minha opinião, dois dos 3 maiores escritores, autores de novela da história do Brasil. O terceiro morreu 2 dias atrás, Gilberto Braga. Foi mostrar os poemas dele para o Dias Gomes, de quem ele era conterrâneo, né, baiano, e era camarada no Partido Comunista Brasileiro. Esse é o Marighella. E o Marighella, das coisas do amor, Edu, para não entrar em subjetividades excessivas, o amigo, grande amigo e camarada dele, o escritor Jorge Amado, diria, o Marighella teve muitos amores, foi muito amado e amou demais. O Marighella não fazia o figurino do sujeito, do militante sisudo, né? Pelo contrário, Marighella era o cara que organizou um bloco, você falou do Noel, organizou o bloco da Mula Manca, que foi o bloco de carnaval do PCB em 47 no Rio. Aliás, o PCB é que dirigia o jornal do PCB, a Tribuna Popular, que organizou o desfile das escolas de samba em 1947. Como reação, a polícia política criou uma outra organização para promover os desfiles das escolas de samba. O Marighella foi, sim, o cara, ele amou profundamente, foi muito amado, e eu acho que eu conto isso no livro, acho. Eu não é em nenhum momento, tentei, pelo menos, eu tentei, se eu consegui ou não, são outros 500. Tentei jamais ser vulgar, mas contei amores do Marighella que estavam esquecidos ou não eram conhecidos. O mais importante deles foi com a mulher com quem ele passou a maior parte do tempo dele, do golpe de 64, a morte em novembro de 69. A companheira dele de armas e de paixão, Zilda Paula Xavier Pereira, que morreu em 2015, no dia em que fazia 90 anos. O Marighella foi um cara de muitos amores, mas o Marighella, ele também, ele não era Marighella não foi um maluco beleza, o Marighella foi um revolucionário, o Marighella foi um organizador, com grande talento propagandístico, é verdade. Basta ver as histórias dele como deputado federal e como membro da Constituinte de 1946, coisas que décadas mais tarde alguns parlamentares fariam e ganhariam fama pela criatividade, que alguns tiveram como original. Não. Marighella queria denunciar a qualidade do pão, ele pegava e amassava um pão que esfarelava todo no púlpito da Câmara dos Deputados, que funcionava onde hoje no Palácio Tiradentes, onde hoje é a Alerj, né? Aliás, eu me lembrei dessa passagem ontem, quando eu fui comer um pão da padaria, mudou o padeiro, né? Aí eu peguei o pão se destruiu todo e era fresco, eu só pensei no pão do Marighella, né? Quando proibiram a mesa, o presidente da Constituinte proibiu que os anais registrassem a palavra reacionário, que tinha sido pronunciada pelo Marighella, né? Marighella era um homem alto, forte, ele botou todos os dicionários que cabiam embaixo dos braços dele e foi mostrar como a palavra reacionário estava no vernáculo. Acabou indo a voto reacionário, né? Por pouco os comunistas perderam. Eles perdiam sempre por um montão a um montinho. A Constituinte era muito conservadora, muito reacionária, e dessa vez eles perderam por pouco, mas logo o adjetivo reacionário passou a ser registrado sem empecilhos nos anais da Constituinte. Com certeza. Então, Mário, a gente também, para essa edição do Pavio, que é uma edição em homenagem a Marighella, além da questão da consciência negra também, enfim, a gente também agendou uma entrevista com a Maria Marighella, né, que é a neta dele, vereadora, e atriz do filme, inclusive, né? Eu queria te perguntar, como é que foi esse contato ao longo da pesquisa, da apuração,
com a família de Marighella. Como é que foi isso? Você já falou da esposa e tal, mas, enfim, as outras pessoas da família. E Carlos Marighella, a história de Carlos Marighella é um patrimônio coletivo do país. E, portanto, a família Marighella foi muito generosa comigo. Em nenhum momento eu ouvi um pedido para publicar determinada informação ou omitir determinada informação, para contar episódios de um ou de outro jeito. Pelo contrário, a família Marighella foi incondicionalmente generosa com o meu projeto. A família Marighella forneceu informações, fotos, e mais do que arquivos, e mais do que isso, incentivo e solidariedade num trabalho que enfrentou, evidentemente, muitíssimos obstáculos. Então, eu entrevistei, eu me referi aos 8 irmãos Marighella, né? 4 gurias, 4 gurias. Dos 8 só sobrevivia uma pessoa quando eu comecei a apuração, que era a dona Teresa Marighella, professora aposentada. O irmão mais velho, Carlos Marighella, chamava de professora sem juízo. Ele botava, Marighella era aquele cara que botava apelido em todo mundo. Todo mundo, a gente sempre conhece alguém assim, né? Aí a professora sem juízo me recebeu na casa dela, aqui na Penha, no Rio. Ela morava no Rio. E eu vou ser para sempre grato a ela por ter compartilhado tantas lembranças. O advogado, hoje advogado Carlos Augusto Marighella, o Carlinhos, filho do Marighella, foi de a confiança que ele depositou em mim, eu jamais vou conseguir retribuir à altura. E idem, a Maria, o Pedro, todo mundo, não tenho nada a dizer. Algumas curiosidades históricas. Vocês sabem que o matador, torturador, Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandante do maior campo de concentração da ditadura, o DOI, Destacamento de Operações de Informações, segundo Exército em São Paulo, quando ele entra para a repressão política, o Marighella já tinha sido morto. O Ustra, então major, ele não, quando estava no DOI, por uma questão de tempo, ele não cruzou com o Marighella. Mas o oficial do Exército, Ustra, vai comandar a sessão de tortura em 1975 contra o Carlos Augusto Marighella, Carlinhos Marighella, filho do Marighella na Bahia, e outros camaradas do Carlinhos, camaradas de PCB. Foi uma operação contra o PCB, que, aliás, é um dos vários exemplos de como é farsante certa versão histórica que endossa os relatos da ditadura, segundo a qual a ditadura só enfrentou a esquerda armada. E o PCB era contra a luta armada. E, aliás, no meu livro eu não faço juízo de valor se era certo ou não ir para a luta armada. Eu não julgo o personagem. Eu não sou juiz do Marighella, eu não sou advogado do Marighella, eu não sou promotor contra o Marighella. Mas é curioso que o filho dele acabou caindo nas mãos do Ustra. E a Maria foi o cupido da minha relação com o Wagner Moura. Porque, como eu contei, o livro saiu em outubro de 2012. A Maria, na virada daquele ano para 2013, companheira do Wagner, né, da cena teatral de Salvador, a Maria pegou o livro, chegou e deu para o Wagner e falou: pô, você não está querendo dirigir um filme de longa-metragem? Essa é a história. Aí o Wagner devorou o livro, se amarrou e aí, bom, acabou dando em casamento. Mas a primeira conversa, por exemplo, minha com o Wagner foi um jantar na casa dele aqui no Rio, com a presença da Maria Marighella. Eram 2 Marias, a Maria Marighella e a minha filha Maria mais velha, que é profissional do audiovisual.